Você já parou para pensar por quê, mesmo depois de tantos anos, basta ouvir o nome Triunfo do Amor para uma onda de emoção tomar conta do coração? Por que William Levy e Maite Perroni continuam sendo lembrados, comentados e até chippados como se a novela tivesse acabado ontem? Hoje vamos revisitar uma das histórias mais marcantes das telenovelas, relembrar cenas inesquecíveis, bastidores que poucos conhecem e entender por que esse casal se tornou eterno na memória do público. Prepare-se para a nostalgia, revelações e aquele sentimento de saudade que só quem viveu essa novela consegue explicar. E antes de mergulhar nessa história apaixonante, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você revive os maiores amores da televisão e não perde nenhum detalhe dessas histórias que marcaram gerações. Triunfo do Amor permanece vivo na memória coletiva porque foi mais do que uma telenovela de sucesso, tornou-se um fenômeno emocional que uniu personagens, atores e público em um mesmo sentimento de pertencimento, e no centro desse furacão estavam William Levy e Maite Perroni, dois nomes que, juntos, criaram uma química rara de ser replicada e que até hoje desperta saudade, curiosidade e debates apaixonados entre fãs de diferentes gerações, pois quando Juan Miguel e Marichuy surgiram na tela, algo diferente aconteceu, havia intensidade no olhar, verdade nas emoções e uma entrega que ultrapassava o roteiro, fazendo com que o público acreditasse não apenas na história de amor sofrida e cheia de obstáculos, mas também na conexão real entre os protagonistas, e isso explica por que, mesmo tantos anos depois, a simples menção do casal ainda gera engajamento, vídeos, comentários e teorias, porque Triunfo do Amor marcou uma época em que as novelas da Televisa dominavam o horário nobre e tinham alcance internacional, especialmente na América Latina, no Brasil e em países africanos de língua portuguesa, criando laços afetivos profundos com os espectadores, e William Levy, com seu carisma, beleza e aura de galã sensível, encontrou em Maite Perroni uma parceira artística à altura, alguém que não apenas acompanhava sua intensidade em cena, mas também acrescentava doçura, força e vulnerabilidade à personagem Marichuy, fazendo com que cada reencontro, cada separação e cada sofrimento do casal fosse sentido quase como algo pessoal pelo público, e é justamente essa identificação emocional que impede que eles sejam esquecidos, pois quando uma obra toca sentimentos universais como amor, perda, perdão e esperança, ela se torna atemporal, mas além da magia na tela, a curiosidade sempre se voltou para os bastidores, onde muitos acreditavam que a química era real e que existia algo mais do que amizade entre William Levy e Maite Perroni. Rumores que surgiram desde os primeiros capítulos e se intensificaram com entrevistas, olhares cúmplices em eventos e a forma respeitosa e carinhosa com que um falava do outro, o que alimentou durante anos a imaginação dos fãs e criou um dos chips mais duradouros das novelas, o famoso Levy-Roni. E mesmo quando ambos seguiram caminhos diferentes em suas vidas pessoais, a ideia de que havia uma conexão especial nunca desapareceu, mas como toda parceria intensa, também surgiram especulações sobre distanciamento, mudanças na amizade, até uma suposta separação emocional entre eles, revelações nunca confirmadas oficialmente, mas comentadas em bastidores da indústria, apontando que o sucesso estrondoso da novela, a pressão do público e os rumos distintos de carreira teriam criado um afastamento natural, William focando cada vez mais em projetos internacionais e Maite consolidando sua trajetória musical e televisiva, o que para muitos fãs soou como uma ruptura silenciosa, porém o tempo mostrou que não houve brigas públicas, trocas de farpas ou desentendimentos explícitos, apenas o amadurecimento de duas pessoas que viveram um momento intenso juntas e seguiram em frente. E isso também contribui para o respeito e carinho que o público mantém por eles, porque diferente de outras parcerias marcadas por polêmicas negativas, a história de William Levy e Maite Perroni é envolta em silêncio, elegância e memórias positivas, ainda que vez ou outra surjam declarações que reacendem a chama da nostalgia, como quando William menciona com carinho o Triunfo do Amor em entrevistas, afirmando que foi um dos projetos mais importantes de sua carreira e que jamais esqueceu a experiência e as pessoas com quem trabalhou, ou quando Maite relembra o impacto da novela e a importância de Marichuy em sua vida artística, declarações simples, mas suficientes para que o público volte a especular, sonhar e relembrar, e não se pode ignorar que parte do encanto está justamente no que nunca foi dito claramente, nas respostas evasivas, nos sorrisos discretos e na recusa em transformar a relação em espetáculo midiático, o que contrasta com a cultura atual de exposição excessiva e
faz com que o mistério se torne ainda mais atraente, mantendo o interesse vivo ao longo dos anos. Além disso, Triunfo do Amor também marcou por reunir elementos clássicos das grandes novelas, como reviravoltas dramáticas, personagens complexos, redenção, conflitos familiares e uma trilha sonora que reforçava o tom emocional, e tudo isso potencializado pela atuação convincente do elenco, mas especialmente pelo casal protagonista, que se tornou referência para outros pares românticos que vieram depois, sendo frequentemente citado como comparação quando surge uma nova dupla com boa química, o que mostra como William Levy e Maite Perroni estabeleceram um padrão difícil de alcançar, e quando se fala em polêmicas sobre a amizade deles, é importante destacar que muito do que circulou ao longo dos anos veio mais da imaginação coletiva do que de fatos concretos, pois em uma indústria competitiva como a televisiva, agendas cheias, prioridades diferentes e mudanças de mercado são suficientes para afastar colegas que antes conviviam diariamente, sem que isso signifique ressentimento ou ruptura definitiva, e o próprio silêncio de ambos pode ser interpretado não como frieza, mas como maturidade e respeito mútuo, algo que muitos fãs aprenderam a valorizar com o tempo, entendendo que nem toda grande história precisa de um final público ou explicações detalhadas. E talvez seja exatamente por isso que eles nunca foram esquecidos, porque representam uma era em que a magia da ficção se misturava com a curiosidade da realidade, sem que uma anulasse a outra, criando um legado emocional que atravessou anos e plataformas, migrando da televisão para a internet, onde novos públicos descobrem Triunfo do Amor por meio de clipes, cenas icônicas e comentários apaixonados, mantendo viva a memória do casal e reforçando a ideia de que algumas histórias simplesmente se recusam a desaparecer, pois vivem no coração de quem as assistiu, e enquanto houver alguém que se emocione ao ver Juan, Miguel e Marichuy superando obstáculos, haverá também alguém se perguntando sobre William Levy e Maite Perroni, sobre o que viveram, o que sentiram e por que aquela conexão foi tão especial, e essa curiosidade, misturada com carinho, respeito e nostalgia, é a prova definitiva de que Triunfo do Amor não foi apenas uma novela, mas um marco cultural, e que William Levy e Maite Perroni, juntos, criaram algo que o tempo não conseguiu apagar. E assim chegamos ao fim dessa viagem cheia de emoção e saudade por Triunfo do Amor, uma história que provou que alguns amores nunca se apagam, apenas ficam guardados no coração. Se você também se emocionou, relembrou cenas marcantes ou ainda acredita que William Levy e Maite Perroni formaram um casal inesquecível, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo como este. Aproveita também para comentar aqui embaixo de onde você está assistindo esse vídeo e qual cena dessa novela mais marcou a sua memória, eu quero muito saber. Obrigado por ficar até o final e a gente se vê no próximo vídeo.